Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Vi um espírito no ano novo. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu, na verdade, com a irmã dela no Réveillon de 1995 para 1996. Na época, ela estava com 8 anos de idade e a irmã dela com 14. Como quase sempre ela diz aqui, o ano novo eles passam em casa. E naquele ano não foi diferente. Passaram em casa e tal, e depois os comes e bebes, festança, barulheira e tal, todo mundo foi dormir. E por volta das 3 da manhã aí, que ela já tinha pegado no sono, porque ele disse que ela deitou e capotou. E ela, como tinha visita em casa, ela estava dormindo na cama, no quarto com os pais dela. Enquanto isso, o irmão e a irmã dividiam beliche com os primos e colchão na sala e tudo mais. A irmã dela era apelidada pela mãe de lobisomem, porque diz que ela adorava ficar até altas horas acordada, mesmo com os pais pegando no pé para ela ir dormir, mas ela gostava de ficar acordada até tarde. Então, enquanto o povo já estava roncando, como ela disse aí por volta das 3 horas da manhã, a irmã dela foi até o banheiro para escovar os dentes e se deitar para dormir. E ela diz que no banheiro eles têm assim uma pia simples com um espelho em um armário embutido na parede. E esse espelho, esse armário aí, tem por volta de uns 50 centímetros de altura para uns 40 centímetros de largura. Fica bem de frente para o seu rosto, assim, então dá para ver bem o seu busto. E assim que a irmã dela entrou no banheiro, que era um banheiro pequeno, ela notou que estava bem frio ali dentro. Mesmo estando no verão e, né, não tinha por que estar frio ali, mas a irmã dela ignorou e se abaixou ali na pia para escovar os dentes. Mas no momento em que a irmã dela levantou o rosto para lavar o rosto tal ali em frente ao espelho, ela se deparou com uma pessoa atrás dela, refletindo no espelho. Havia ali um rapaz, jovem e bonito, cabelo bem preto e liso, jogadinho pro lado assim, olho escuro também. O rapaz era muito bonito mesmo, mas era muito pálido, e ele vestia uma jaqueta azul e por baixo uma camisa branca. Na hora ela gelou. Aí ela baixou a cabeça de novo na pia e levantou de novo, mas ele ainda estava lá. Então ela tomou coragem e se virou para olhar para ele. E quando ela se virou, ele continuava lá, em pé na frente dela. Ele era alto, esguio e com calças coladas. Ela disse que só conseguiu fechar os olhos e rezar. Ela tentava gritar, mas a voz não saía. Mas no momento que ela abriu os olhos, assim, de novo, que ela fechou o olho para rezar e tal, no que ela abriu o olho de novo, não tinha mais ninguém. Então a temperatura do banheiro voltou a ficar normal, assim, voltou a ficar mais quentinho, não estava mais gelado como estava a hora que ela entrou. Então ela foi correndo pro quarto dos pais dela e a irmã dela, que a moça que nos conta esse relato, né, diz que lembra dela chegando assim, quase caindo, mole, pálida, apavorada, na beira dos pés da cama dos pais dela, chorando e gaguejando, assim, querendo contar o que aconteceu, né? E diz que o mais intrigante foi que alguns dias depois desse acontecido, a irmã dela disse pra ela que esse moço que ela viu era a cara do Elvis. E enquanto ela, né, a irmã, achava graça e tudo mais, o pai delas foi o único que acreditou que não fosse um sonho, nem um delírio. Ele acreditou nela. Então, por volta aí de 10 de janeiro de 1996, o pai delas chamou a irmã dela para ir no cemitério junto com ele. E a moça que nos conta esse relato, que era a irmã mais nova, né, de enxerida, foi atrás. Então, assim que eles chegaram num certo ponto do cemitério, o pai delas pediu pra mais nova, né, pra moça que nos conta esse relato, que ficasse ali e que esperasse. Enquanto isso, ele e a irmã dela foram até um certo túmulo lá pra frente e ficaram ali por algum tempo. Alguns minutos depois eles voltaram e a irmã dela estava chorando, mas não parecia surpresa. Bom, alguns anos depois, durante uma conversa aí numa noite de Natal, ela, a moça que nos conta esse relato, resolveu perguntar para a irmã mais velha dela sobre esse assunto. E a irmã disse para ela que aquele moço que ela viu no banheiro aquela noite, no espelho, era assim um primo do pai delas, falecido, que se chamava Leonardo. E todos o apelidavam de Leozinho. Então a irmã dela contou para ela, e depois essa história foi confirmada pelo pai delas, que esse primo sofreu um acidente de carro na noite de Réveillon de 1981, que foi exatamente o ano que a irmã dela nasceu. E naquela noite de Réveillon de 81, ele estava voltando para casa de uma casa noturna, ele estava vindo de uma casa noturna junto com amigos, ele dirigiu o próprio carro em alta velocidade e estava embriagado. E ele acabou capotando o carro 7 vezes. Sofreu inúmeras fraturas, inclusive traumatismo craniano grave.
e acabou morrendo a caminho do hospital. Esse acidente foi numa vicinal que liga o distrito de Bueno de Andrada até Matão. Diz que é uma estrada cheia de curvas que já vitimou várias pessoas. E na noite do acidente, todo mundo já sabia que esse primo estava morto quando chegaram no hospital. Menos um tio dela, que acho que era o pai desse rapaz. Quando ele chegou no hospital, ele simplesmente entrou no pronto-socorro e foi pelos corredores. Agora, como ele sabia que o corpo do moço estava lá, ninguém sabe até hoje. Porque ele entrou e foi direto na sala onde estava o corpo, sendo que ninguém tinha falado nada. O que acontece é que ele saiu de lá sorrindo, dizendo que o Leozinho estava sentado na maca com a cabeça enfaixada, com um pouco de sangue na faixa, mas que ele até pediu benção para ele e voltou a se deitar na maca. Só que nesse momento, o primo dela já estava morto fazia 2 horas e com uma das pernas amputadas ainda devido ao acidente. Bom, o tio foi noticiado da morte do rapaz, né? Acredito que era o filho dele. Ele não aceitou. Foi um dia muito trágico e o pai dela conta que foi horrível. Bom, no ano de 2010, a moça que nos conta esse relato tomou coragem e foi até o túmulo desse primo Leozinho. E inclusive foi no dia do velório do tio dela, que acredito que era o pai do Leozinho. E ela foi até lá para ver o trabalho dos coveiros, né? Que eles estavam abrindo aquele túmulo para enterrar o pai junto com o filho. E quando ela olhou a foto, ela gelou. Ela disse que era o Elvis que estava ali, era o rei do rock. O primo dela era o sósia do Elvis. Bom, ela conta que ele estava muito bonito, com os seus cabelos em topete, pele de mármore e uma jaqueta azul clara com uma camisa branca por baixo. Ela conta que nesse momento a vista dela deu uma escurecida e ela resolveu voltar. E acompanhou ali todo o enterro, mas sem conseguir tirar os olhos daquela foto sedutora. O pai dela conta que o primo Leozinho, ele se vestia como Elvis, meio que em forma de brincadeira, por todo mundo dizer que ele era a cara do Elvis. Então ele começou a se vestir como o Elvis. Mas eles não sabem se ele realmente estava vestido assim no dia, né, na noite, no acidente. Eles só sabem que ele era um jovem que adorava viver intensamente, mas também era inconsequente, embora fosse muito gentil e carinhoso com todos. Ele era muito festeiro e quando soube que a mãe da moça que nos conta esse relato estava grávida, no caso da irmã dela, né, que nasceu no mesmo ano em que ele morreu, ele ficou muito feliz e comemorou junto com o irmão ali, com o tio, né, com o pai das moças que conta o relato. A irmã dela nasceu em fevereiro de 81, pouco depois da morte do primo. O pai da moça que nos conta esse relato acredita que o primo Leozinho tenha vindo visitar a irmã da moça que nos conta esse relato, né, que acabou nascendo depois que ele faleceu, no mesmo ano, e também que tenha vindo visitar a família dele naquele Réveillon, já que o primo Leozinho e o pai da moça que nos conta esse relato eram muito próximos, e a prima dela, que estava na casa dela lá aquela noite, era irmã gêmea dele. Gente, parece assim, à primeira vista, um filme de terror, né? Porque imagina, você tá lá escovando dente, você levanta a cabeça no espelho do banheiro, que acho que é o que todo mundo já imaginou um dia, e vê alguma coisa atrás de você. E aí você se vira e ele tá lá ainda e tal. Mas no fim, era um espírito amigo ali, de um parente querido, um rapaz tão jovem aí que se foi e provavelmente veio ou dar um oi ou se despedir de vez, eu não sei. Mas de assustador passa a ser bonito, não é? Tem alguma história parecida? Manda pra gente. E se gostou desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no nosso canal. Se ainda não é inscrito, segue a gente nas redes sociais, compartilha esse vídeo com seus amigos. Eu já tô até esquecendo o que eu falo no fim, gente. E até o próximo relato. Um beijo pra vocês. Tchau! Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.